É agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo, e quando eu for elevado da terra, atirarei todos a mim. Meus caros fiéis, eis como começamos o evangelho de hoje. O mundo será julgado, o seu príncipe será lançado abaixo, e Jesus, elevado, atrairá tudo a ele. Parece uma ironia, não é mesmo? Pelo mesmo madeiro que veio a queda do homem, a árvore do fruto proibido, é o mesmo madeiro pelo qual a redenção vem ao homem. Pela árvore que trouxe a perdição do homem é que vem a salvação. E de fato, aquilo que é objeto de derrisão dos homens, aquilo que nós desprezamos como fraco, humilhante, é isto que Deus utiliza como instrumento da sua onipotência. O que vocês me diriam, caros fiéis, se um dia vocês entrassem na casa de alguém e vissem um retrato de um homem na parede nu, esfolado, escorrendo sangue, morto? Ah, padre, eu acharia muito estranho. Pensaria que a pessoa, dona da casa, tem muito maus gostos. Pois bem, é exatamente isso o que nós cristãos fazemos. Estamos acostumados com a cruz e às vezes nos esquecemos do que ela significa, o bem, o que ela nos lembra, o seu poder, o que ela nos move a fazer. E para curar esse mau costume que podemos adquirir, trataremos nesse sermão desses 3 pontos: a significação da Santa Cruz, o seu poder e, enfim, o que ela nos leva, nos move a fazer. Vejamos então o nosso primeiro ponto, caros fiéis, o que a cruz significa. A coisa mais importante a saber é que a cruz é, antes de tudo, uma vitória. Sim, uma vitória e uma vitória completa. Com efeito, nossos primeiros pais caíram e nada os podia levantar. Eles caíram por terem comido do fruto proibido. Claro que não havia nada de especial neste fruto, mas simplesmente o seu desejo desordenado de ser como Deus os fez cair. Eles quiseram ser como Deus e foi isso de fato que eles conseguiram. Isto é, eles voltaram ao nada, eles voltaram à miséria. Eles perderam a comunhão divina para a qual eles tinham sido criados. A morte entrou no mundo, o homem ficou a domínio do príncipe deste mundo, isto é, do diabo. Eles não podiam fazer nada para vencê-lo. E resumindo, tudo estava perdido, tudo foi a mais completa derrota. Mas, padre, e Deus? Como Deus vai reagir? Como dizíamos no começo, caros fiéis, a reação de Deus é como se fosse uma ironia. Como diz o nosso santo homem Jó, Deus apanha os sábios na astúcia deles. Sim, os raciocínios dos sábios são vãos diante de Deus. Na sua providência, Deus tudo dispõe com força e suavidade. Ele guia todas as coisas para a sua glória. E foi assim, no caso do homem, que Deus resolveu fazer da árvore que tinha sido a perdição, a árvore que viria a salvação. Eis aqui a obra da redenção. Deus envia o seu Filho único ao mundo, o Verbo eterno se encarna. O Verbo eterno do Pai agora é o Verbo encarnado. Aquele que vivia fora do tempo, entra no tempo. Esse envio do Pai, do Filho pelo Pai, tem por objeto reparar a falta dos nossos primeiros pais, vencer o demônio, vencer nós, o próprio homem, reordenar todo o mundo. Aquela desobediência e orgulho dos nossos primeiros pais foi reparada.
Vejam como São Paulo exprime tudo isso na epístola de hoje. Jesus Cristo, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas despojou-se, tomando a forma de escravo, tornando-o semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Ele abaixou-se, tornando-o obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra. E que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Contudo, eu queria aqui vos prevenir de um erro muito comum, caros fiéis, nessas palavras de São Paulo. Acabamos de dizer que Jesus Cristo venceu o orgulho do homem, do diabo, pela sua humildade. Humildade que consistiu em se tornar obediente até a morte, morte de cruz. Dizíamos também que Jesus Cristo, sendo Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas despojou-se. Exinanivit. Ora, alguns vão dizer que o Verbo eterno, o Verbo encarnado, perdeu a sua divindade, tornando-se homem, ou ainda que ele estava inconsciente dela. Isto é, caros fiéis, absolutamente inaceitável. Jesus Cristo sempre esteve consciente da sua pessoa, da pessoa que ele era. O Filho eterno do Pai. Jesus Cristo jamais se despojou da sua divindade, mas ele sempre foi Deus, e é por isso que ele pôde realizar a obra que ele realizou. Deus Pai quis esse tipo de reparação humilhante e dolorosa por seu Filho único, não porque ele despojou da sua divindade, não porque o Pai tinha sede de sangue, mas ao contrário, nada disso era necessário. Tudo foi feito para conquistar o nosso amor, a nossa coragem. O que realiza a nossa redenção, caros fiéis, não são os sofrimentos de Cristo, mas é a caridade de Cristo, a qual todos nós estamos inseridos. Portanto, quando olhamos para a cruz, caros fiéis, quando traçamos o sinal da Santa Cruz, não significamos, não lembramos o antigo madeiro contraído por Adão. Não lembramos apenas das humilhações e dores de Jesus Cristo, mas fazemos esse madeiro da cruz nosso madeiro, transformando esse madeiro de glória pelo novo Adão, Jesus Cristo. Mas, Padre, o que há de glorioso na cruz? Vemos Jesus completamente humilhado, abandonado, desfigurado. Não há nada de glorioso nela. Ele está gotejando sangue. A glória de Jesus vem, certo, da ressurreição, da sua parousia, isto é, sua segunda vinda. Mas, Padre, na cruz, o que há de glorioso? Muito bem, caros fiéis, vejamos toda a glória da cruz. E isso nos introduz bem ao nosso segundo ponto, a saber, o poder da Santa Cruz. Podemos dizer sem medo que a cruz é sim o trono de Jesus. Jesus está cravado na cruz como um rei. Olhem a sua coroa. Além do mais, Jesus Cristo começa o julgamento deste mundo. A ele poder e honra para julgar os homens. Os maus estão à sua esquerda, o mau ladrão. Os bons à sua direita, o bom ladrão. Como dizíamos no começo, o julgamento do mundo começa na cruz. Os maus já estão julgados, o demônio perde o que na verdade ele nunca possuiu realmente, os homens, a criação. Jesus Cristo na cruz realiza uma nova criação,
a igreja brota do seu coração, todo o cosmo é restabelecido em Cristo. Era necessário que Jesus fosse elevado nesse trono de glória da cruz. Como Moisés levantou a serpente do deserto para que todos que nela olhassem ficarem curados, assim o Filho do Homem, Deus, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê e o olhe tenha a vida eterna, e é nisto que consiste o amor do Pai. Se ainda não está claro o poder da Santa Cruz, eis aqui um breve resumo de tudo o que queremos dizer. A cruz espanta a sabedoria dos homens, ela atrai aqueles que querem ter a vida eterna. A cruz restitui a Deus o que o demônio tinha roubado. A cruz adquire novos e maiores bens para Deus Pai. A cruz manifesta o maior dom de Deus, seu Filho único. A cruz é, enfim, a vitória completa sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte. Certo, Padre, a cruz tem um grande poder, mas devemos confessar que nada há de glorioso nela. De fato, caros fiéis, se vocês querem continuar com este pensamento, nada há de glorioso em um homem crucificado. Isto nós devemos confessar. Entretanto, nada há de glorioso para as pessoas que têm um olhar deste mundo, um olhar superficial, um olhar cego para as realidades divinas. Nós que temos fé, vemos a cruz com outros olhos. A nossa fé é a vitória contra este mundo. A nossa fé ilumina a nossa inteligência para que vejamos a cruz como um trono de glória. E isso nos introduz bem também ao nosso terceiro ponto, a saber, o que o olhar contemplativo da cruz quer nos dizer, nos move a fazer. Certa vez, Moisés, após a passagem do mar dos juncos, do Mar Vermelho, quando as águas se abriram, ele passava com o povo de Israel pelo deserto. Eles chegaram numa cidade chamada Mara. Ali eles encontraram água, pois eles estavam com sede, mas eles não puderam beber desta água, porque era muito amarga. E com isto eles puseram a murmurar contra Moisés. Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, e disse para que ele jogasse esse pedaço de madeira nas águas. E quando Moisés o fez, as águas tornaram-se doces, e todos puderam beber. Eis aqui a atitude que devemos ter diante das dificuldades da nossa vida: adocicá-las com a cruz de Cristo. Adocicá-las, Padre, com a cruz, o que isso quer dizer? Eu gostaria de vos lembrar, caros fiéis, que as maiores dificuldades da vida cristã não é o carro que não podemos comprar, não é a viagem que não pudemos fazer, não é o tênis, o colar que não pudemos comprar, mas a maior dificuldade da nossa vida cristã consiste na luta cotidiana contra o pecado, contra as nossas imperfeições, contra o nosso orgulho, nossa vaidade, contra a nossa obstinação e desobediência. Em resumo, a maior dificuldade do cristão consiste na luta constante e cotidiana para ser santo, para se configurar perfeitamente a Jesus Cristo. Não é admissível o cristão que sofra mais por não ter uma vida como os outros desse mundo, do que o cristão que não busca cotidianamente a santidade. Certo, Padre, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver, caros fiéis, porque a cruz não foi uma opção para Jesus Cristo,
mas uma necessidade imposta pelo Pai. A cruz não é uma opção para nós, cristãos, mas ela é uma necessidade, uma honra e uma glória para aqueles que querem seguir a Cristo. Uma necessidade, pois vivemos em um mundo, em uma carne que ainda guarda as consequências do pecado. Uma glória, pois ela nos configura perfeitamente a Cristo crucificado. Seu trono de glória se torna o nosso trono de glória. Uma honra, pois a nossa alegria é imitar a Cristo, é sofrer com Cristo, para que um dia também possamos ser glorificados com Cristo. Mas atenção, caros fiéis, ser cristão não significa que todo o nosso combate espiritual se tornará fácil. Contudo, teremos sempre a alegria de travá-lo, de levá-lo conosco, pois sabemos que estamos imitando a Cristo, que estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas despojou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Os nossos combates espirituais ganharão um sentido, a reparação dos pecados, o domínio da carne, a imitação perfeita de Jesus Cristo. Mas, Padre, eu devo confessar que não é fácil. Eu realmente sou cristão, quero seguir a Cristo em tudo, mas guardo um certo horror à cruz, uma aversão. O mundo e suas pompas me atraem. A glória mundana me atrai, a glória da cruz me repulsa. Meus pecados me escravizam. Não tenho paciência e força para vencê-los. Meus caros fiéis, desde que tenhamos a vontade firme de acabar com o pecado, de querer deixar as pompas desse mundo, vamos em frente. Façamos atos simples de desapego e às vezes atos grandes de desapego. Peçamos a Deus a graça do avanço na vida espiritual. Coragem, paciência, não desanimemos jamais. Tomemos a cruz de Cristo, façamos das nossas derrotas uma ocasião para continuar a luta com ainda mais experiência. Não percais jamais, de maneira alguma, a coragem, a força para lutar contra este mundo de falsidades e ilusões. O príncipe deste mundo já está julgado. Coragem, nosso Senhor venceu esse mundo e nós também o venceremos, pois estamos cravados com Ele na cruz. Não negamos que as percas desse mundo nos atinjam, a perca de alguém querido, a perda de um cargo, de um emprego, o insucesso no trabalho, nos estudos, nas provas, nas relações conjugais. Tudo isso afeta sim o cristão e é normal. Nós somos homens. Tudo isso deve ser superado pela nossa fé em Jesus Cristo. Não é fácil sentimentalmente falando, mas a cruz de Cristo torna isto muito doce espiritualmente falando. O que queremos dizer é que tudo na nossa vida deve estar unido a Cristo crucificado. O cristão é uma cópia de Cristo. Tudo que acontece com Cristo vai acontecer com o cristão. O discípulo não é maior que o mestre. Ora, se Cristo é inseparável de sua cruz, como esperamos nós sermos separados dela? Não é possível. Ou renunciamos a Cristo, ou nos unimos a Cristo. Ó gloriosa cruz, ó bendita cruz, nossa única esperança, quantos sois desejadas por aqueles que procuram viver da vida daquele que deu a vida sobre vós. Ao contrário, quantos sois repudiada daqueles que procuram viver da vida que este mundo pode dar.
uma vida que acabará, sem dúvidas, na morte eterna, junto com o príncipe deste mundo. Que neste dia da Santa Cruz, o Espírito Santo possa vir em nosso auxílio, para que tenhamos a coragem e a paciência de fazermos a cruz de Cristo a nossa vitória, o nosso triunfo, a nossa perfeita configuração a Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.